Funding for this program is provided by Annenberg CPB. Uma após outra, as leis da física foram reformuladas e as teorias sobre a própria vida revisadas. Enquanto a ciência e a tecnologia mudam radicalmente nossas vidas para melhor e para pior, lembramos mais uma vez que na sabedoria também se encontra o desgosto. A caminho do futuro, neste episódio de A Tradição Ocidental. E agora o professor da Universidade da Califórnia, Eugene Weber, em sua jornada através da história da civilização ocidental. Na última vez, vimos como a tecnologia moderna tornou a vida mais fácil para as pessoas, de forma nunca antes imaginada. Mas houve outra revolução ainda maior no século XX. Uma que deu à humanidade a libertação parcial de seu destino biológico. Foi em 1901, por exemplo, que os primeiros prêmios Nobel foram entregues. O prêmio de física foi para Wilhelm Röntgen por seu trabalho com o raio-x, que na época muitos viam como uma curiosidade, mais ou menos como o cinema e os balões. E o prêmio de medicina daquele ano foi para Emil von Behring por sua pesquisa da difteria. Ambos os prêmios ilustram os espetaculares avanços feitos na medicina que o século XX iria levar ainda mais longe. Em 1899, 100 mil pessoas somente na Inglaterra e Gales morreram de doenças infecciosas. Mas em nosso século, a vacinação, inoculação, medicina preventiva e higiene preventiva tornariam tais problemas obsoletos. A tuberculose foi controlada. A varíola eliminada, essa velha inimiga da humanidade. 200 anos atrás, 9 em cada 10 europeus contraíam varíola. 1 em cada 7 morria por consequência. E a maior parte do resto ficava mais ou menos desfigurada. Em meados do século XX, esta praga já era apenas uma vaga lembrança, junto com a cólera, coqueluche, difteria e, após 1954, poliomielite. Nossas principais doenças hoje estão ligadas à maior longevidade, como o câncer, e à vida estressada, como as doenças cardíacas. Até mesmo a AIDS decorre dos avanços no transporte mundial, como ocorreu com a sífilis no século XVI. Algumas pragas apenas demoraram mais tempo a desaparecer. A transmissão de tifo por contato humano foi descoberta em 1909, mas as condições em que isto acontecia não podiam ser facilmente eliminadas. Durante a Primeira Grande Guerra, por exemplo, a maior parte das mortes entre sérvios não ocorreu nas batalhas, mas sim pelo tifo. Entre 1917 e 1921, a doença atingiu cerca de 25 milhões de pessoas nos territórios soviéticos e causou 3 milhões de mortes. Com a recessão da fome, miséria e sujeira, o tifo retrocedeu. A luta contra as doenças estava passando a uma luta contra as condições que forneceriam doenças, as águas paradas, mosquitos, desnutrição e sujeira. Mas a luta também foi auxiliada pelo desenvolvimento de drogas, soros e antibióticos cada vez mais eficazes, todos acelerados pelas 2 guerras mundiais. Não menos importante foi o acesso geral do povo ao atendimento médico.
algo extremamente raro um século atrás, quando a maioria das pessoas não podia pagar um médico e só entrava num hospital para morrer. Com o cuidado médico, a taxa de mortalidade caiu, a longevidade aumentou. Mas, como nada jamais tem um só lado, o progresso da medicina moderna e da saúde pública trouxe novos problemas em seu rastro. A taxa de mortalidade em declínio resultou num enorme aumento da população. Apesar do dramático crescimento na produção agrícola mundial, devido em grande parte a fertilizantes sintéticos nitrogenados, criados por um químico alemão em 1910, não havia comida suficiente para alimentar tantas pessoas. Embora isto fosse evidente em países subdesenvolvidos, onde a fome, incompetência dos governos e corrupção ainda eram uma constante, o problema estava começando a ser identificado até mesmo no rico Ocidente. Mas a bomba demográfica causou menos preocupação que bombas de outros tipos. O verão de 1945 trouxe as primeiras explosões de dispositivos atômicos que liberavam enorme poder, fosse por bem ou por mal. Como sempre acelerado pela guerra, isto ocorreu como o ápice de uma pesquisa em física que já ocorria desde o início do século na Europa. Por volta de 1911, o trabalho do casal Curie na França e de Rutherford na Inglaterra revelou a instabilidade e a desintegração de átomos em substâncias radiativas. Não há mais dúvidas sobre isso. O urânio está se dividindo em duas grandes partes e cada uma delas quase 100 milhões de electrovolts. Os átomos antes eram considerados como a base sólida e indivisível do mundo material. Agora podiam ser divididos, liberando energia como consequência. Era um princípio fundamental das teorias clássicas que a luz, energia e matéria eram ao mesmo tempo entidades contínuas e separadas. Mas as pesquisas na Alemanha, Dinamarca, Suíça e Itália sugeriam que quando os corpos emitem luz, na verdade irradiam uma energia que pulsa em medidas infinitesimais, em quanta, proporcionais à frequência de uma radiação intermitente. Uma após outra, as sólidas noções que serviam de base para a ciência começaram a ruir. Uma nova física trazia novas hipóteses sobre a estrutura do universo, a matéria e a percepção. O cubismo de Picasso e o surrealismo de Dalí refletiam isso na pintura e escultura. O enfoque de Freud sobre o inconsciente configurou-se na livre associação dos surrealistas e na aparente incoerência deliberada de alguém como James Joyce na literatura. Os princípios matemáticos de Isaac Newton, o racionalismo, o determinismo mecânico dos últimos 300 anos estavam sendo transformados em um novo relativismo. Em 1905, a teoria de Albert Einstein sobre a relatividade especial sugeria que nem o tempo nem o espaço eram absolutos. Não existiam mais absolutos. Em 1915, a teoria geral de Einstein sobre a relatividade apresentou a matéria como apenas mais uma forma de energia. E o componente básico da matéria, o átomo, um minúsculo composto de energia comprimida, podia transformar-se em luz ou calor, ou ambos. Mas esta transformação de matéria em energia, que Rutherford chamou de nova alquimia, poderia ser ativada com o bombardeio dos átomos por partículas menores, subatômicas. Em 1932,
O primeiro ciclotron foi construído para acelerar o bombardeio. E também descobriu-se que, no caso dos átomos de certos elementos, como o urânio, a desintegração era acompanhada por uma reação em cadeia que produzia uma intensa emissão de energia, a qual podia ser controlada em um reator nuclear ou contida em uma bomba. Esta foi a base para a bomba de 200 quilos que destruiu Hiroshima em 6 de agosto de 1945. Hiroshima como a Guernica da Guerra Civil Espanhola. Hiroshima que se tornou parte da história e continua a afetá-la. O terror justificado pelos efeitos potenciais de uma bomba atômica ou armas ainda piores, tudo isto ajudou a evitar maiores conflitos durante 50 anos extremamente nervosos. Mas isso também produziu ansiedade e culpa universal sobre a capacidade do homem de destruir a humanidade e, mais especificamente, sobre os perigos da ciência e da tecnologia. Esta ansiedade foi ainda mais alimentada quando, em 1953, em Cambridge, James Watson e Francis Crick decifraram a configuração em espiral dupla da molécula de DNA que determina a estrutura e a função de todos os seres vivos, a qual funciona como um computador vivo que diz a uma célula qual proteína ela deve produzir, ou, em outras palavras, o que criar e como. Em 1972, a teoria foi aplicada quando os cientistas na Califórnia conseguiram dividir e recombinar o DNA e usá-lo para um fim específico. O passo da teoria à aplicação levara meio século na física nuclear, mas foram precisos menos de 20 anos para o homem produzir micro-organismos. Como átomos bombardeados por radiação, as sólidas certezas do homem desintegraram-se sob o bombardeio da física, química, bioquímica, astronomia e mesmo a geografia. O físico dinamarquês Niels Bohr já explicava isso em 1938. O homem, disse Niels Bohr, não vive mais no centro do universo, cercado por sociedades menos afortunadas, à beira de algum abismo. Homens e mulheres agora partilham de um pequeno planeta esférico de um sistema solar que é apenas uma pequena parte de um sistema muito maior. Isto, como a revisão de nossas tradicionais ideias sobre o espaço e o tempo, disse Bohr, serviu como um sério aviso sobre a relatividade de todo o julgamento humano. Assim, o que temos aqui é uma repetição contemporânea da Revolução de Copérnico 300 anos atrás. E a ansiedade que foi ressaltada pelo grande acadêmico de St. Paul, John Donne, no século XVII. A nossa ansiedade que podemos ouvir. Donne reclamou. A todos que duvidam, essa nova filosofia clama. Está bem apagado o elemento da chama. Perdidos estão o sol e a terra. Nenhum homem saberá. A direção para tal busca não encontrará. Homens confessam. O mundo foi-se com o vento. Quando nos planetas do firmamento, eles buscam o que é novidade, mas descobrem nova irrealidade para o bem de seu átomo. Tudo está em pedaços, sem coerência, sem origem e sem relação. Donne disse isso em 1611,
E poderia ser dito atualmente, mas ele rimou, o que a poesia não faz hoje em dia. De qualquer forma, aqui estamos no século XX, com muitas pessoas solitárias num mundo sem Deus. E agora não apenas Deus é negado, mas também a sólida substância de julgamentos e percepções. O mundo sempre foi administrado de forma lamentável, mas agora não sabemos mais a quem reclamar. A resposta a este problema foi sugerida por um filósofo francês numa palestra em 1945. Jean-Paul Sartre apresentou o que ele descreveu como um novo humanismo e que chamou de existencialismo. Condenado à liberdade e à solidão, o homem de Sartre descobre que sua condição só pode ser transcendida por si mesmo, à medida que ele dá à vida, aos eventos e, acima de tudo, a si mesmo, um significado que ele deve extrair de seus próprios recursos. Observando um mundo no qual ele não encontra nem fé, nem valores normativos, Sartre rejeita o desespero em favor de uma afirmação que nasce do próprio desespero, mas levando à escolha, à ação, à criação do seu próprio destino. É claro que numa época de modas descartáveis, até mesmo filosofias são criadas com poder de autodestruição. Quase ninguém mais pensa no existencialismo, mas ele reflete a prática, se não o princípio de nossos tempos. Certamente, mesmo que ele não goste, o homem continua a recriar seu destino em ritmo acelerado. Um exemplo disto é o computador, que é simplesmente uma calculadora veloz, com memória eletrônica. Durante a guerra, os ingleses criaram o primeiro computador eletrônico, com o objetivo de usá-lo para decifrar códigos do inimigo. O primeiro equivalente civil foi anunciado nos Estados Unidos em 1946. Ele pesava 30 toneladas, ocupava o espaço de uma garagem para 2 carros e continha 18 mil tubos de vácuo, que falhavam a média de 1 a cada 7 minutos. Na década de 80, um minúsculo chip de silicone já oferecia a mesma capacidade de computação, e qualquer computador pessoal de $1.000 hoje em dia faz mais do que aquilo que custou $500 milhão 30 anos atrás. Os computadores afetaram radicalmente nossas vidas para o bem ou para o mal, e não podem mais ser descartados sem causar uma catástrofe. Assim, a ciência e a tecnologia mudaram nosso modo de vida, mas não a natureza nem as paixões da humanidade. Após um século de afirmações de que os problemas podem ser resolvidos pela ciência, pela razão ou por atos de determinação, temos que admitir que alguns problemas não podem ser resolvidos, ou que suas soluções trazem outros problemas, algo que Eclesiastes da Bíblia já sabia há muito tempo atrás. Não há muitas pessoas lendo a Bíblia hoje em dia, o que é a epítome da sabedoria, violência, altas aspirações e grandes realizações da humanidade. Então, não sei quantos de vocês já leram Eclesiastes, mas o pregador diz o seguinte: porque na muita sabedoria há muito enfado. O que aumenta o conhecimento, aumenta a tristeza. Pois quem sabe o que é bom para o homem nesta vida? Quem pode dizer o que estará atrás dele abaixo do sol? Então, no 3º século antes de Cristo, o sábio hebreu sugere que tudo é vaidade e vexação do espírito.
E tenho certeza de que ele não foi o primeiro a dizê-lo. Algumas coisas mudaram, outras não mudaram em nada. Mas se ainda não sabemos para onde iremos, pelo menos enfrentamos nossa vicissitude, a vicissitude humana, em conforto muito maior do que Eclesiastes conheceu. E isso é uma ajuda. Quanto à tradição ocidental, se você analisar as coisas como nós a vemos, o fator mais marcante da tradição ocidental é que não há só uma, e sim várias. Ela inclui totalitarismo e individualismo, iniciativa pessoal e centralização, obediência e revolta, crença e indagação, inércia e empreendimento, conflito e reconciliação. É isso que faz nossa cultura. Aquilo que torna nossa cultura tão provocante, tão acessível a qualquer tipo de referência. São as páginas amarelas da conduta humana, dos valores humanos. Mas creio que haja duas constantes infalíveis. Uma delas é a curiosidade. A missão que leva alguns de nós a indagar, a buscar mais do que os outros. E a outra é a ambição, que leva alguns de nós a esforços maiores e a realizar mais. E se você pensar bem, nosso santo padroeiro é Prometeu, da mitologia grega, que roubou o fogo dos deuses. É com esta nota que encerro, dando a vocês alguns trechos de Wordsworth. Ainda voa a corrente e eternamente voará. A forma permanece. A função jamais morrerá. Enquanto nós, os bravos, os poderosos e os sábios, nós homens, que na aurora da juventude desafiamos os elementos, devemos desaparecer. Que assim seja. Já basta que o produto de nossas mãos tenha o poder de agir, de servir à hora futura e de viver. E que marchando para a tumba nos calamos pelo amor, pela esperança e pela eterna dádiva da fé. Sentimos que somos ainda maiores do que pensamos.
Funding for this program is provided by Annenberg CPB to advance excellent teaching. For information about this and other Annenberg CPB programs, call 1-800-LEARNER and visit us at www.learner.org.